Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Quantos de vocês... Eu conversava isso com o irmão essa semana e é muito interessante isso. Mas quantos de nós temos ousadia mesmo de dizer para o Senhor: Pai, verdadeiramente, do dia que eu te encontrei, do dia que eu te recebi como Senhor da minha vida verdadeiramente mudou. E eu não ando mais, Senhor, segundo as minhas vontades, eu só ando segundo as vontades do Senhor. Eu entendo que quando a gente se converte a Cristo, é uma conversão, não é uma conversão só de passos, é uma conversão de atitudes. Então as minhas atitudes mudam também, o meu semblante muda, a minha fala muda, meu pensamento muda, os meus olhos mudam, o meu ouvido muda, tudo muda, porque então eu não me assemelho mais ao projeto da terra, eu me assemelho ao projeto do céu agora. E o projeto do céu é quem? Cristo. O projeto da terra é quem? Adão. Então se eu estou na raiz adâmica, eu me preocupo com as coisas da terra, mas se eu estou na raiz celestial, eu procuro me alinhar a Cristo. E o que nós mais vemos hoje são pessoas que caminham com Jesus com dificuldade de ajustar a sua vida nos padrões de Cristo. Sua mente já mudou, seu coração já mudou, seus lábios já mudaram, suas vontades já mudaram, suas intenções já mudaram, o seu semblante já mudou, a sua alegria já mudou, a sua disposição já mudou, a sua expectativa já mudou. Você está aqui porque você ama Cristo, você está aqui porque você está desejoso em receber porções do Pai para gastar tempo com almas, ou ainda você continua olhando para o seu umbigo? Nós temos uma geração tremenda de crentes que vem surgindo, mas a minha preocupação é que muitos estão olhando para si mesmos, gemem por causa das suas dores. Você já imaginou se Cristo fosse parar a sua jornada, do seu ministério, por causa das dores, por causa do sofrimento, por causa da perseguição, por causa da afronta, por causa da humilhação? O ministério dele não estaria estabelecido. Há um propósito que Deus tem para mim e para você, porque você nasceu para um propósito. Conta para esse crente bonitinho do seu lado: você nasceu para um propósito. Mas irmão, como é que nós vamos viver propósito de Deus se nós temos dificuldade para se relacionar dentro da nossa casa? Não é entre os irmãos não, irmão, não é dentro da igreja, porque aqui na igreja é difícil mesmo. A gente tem uma turma que a gente gosta mais, uma turma que a gente gosta menos. Isso é coisa de igreja, é coisa de serviço também, tem trabalho também é assim. Mas dentro da nossa casa também é assim. Como é que nós vamos, irmão, ganhar o mundo para Jesus se nós não aprendemos a relacionar-nos ainda dentro de casa? Não temos paciência mais um com o outro, não tem mais respeito um com o outro, não tem mais prazer em um servir ao outro. Nós temos dificuldade de aceitar as nossas próprias diferenças dentro de casa. E eu gosto de falar isso quando eu uso esse exemplo da minha casa, porque eu preciso falar da minha casa, eu não vivo na sua. Mas na minha casa nós temos diferenças. Eu sou de uma criação, a profetisa Márcia é de outra, mas os meus filhos são a junção das nossas vidas, mas são duas pessoas diferentes. Então existem coisas que a gente tem que tolerar do Vitor, existem coisas que a gente tem que tolerar da Débora, mas existem coisas que a gente tem que cobrar da Débora, existem coisas que a gente tem que cobrar do Vitor. Isso é amar, isso é viver. Mas como é que nós vamos ganhar o mundo se a gente não aprendeu ainda a se tolerar dentro de casa, se amar, se respeitar? Como é que nós vamos dizer para o mundo que Jesus o ama se nós não amamos as pessoas de casa? A gente não lança uma palavra chamada amor para quem mora em casa. Te pergunto, quanto tempo faz? Sem ser as datas comemorativas de aniversário, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, que você fala eu te amo para quem mora com você. Senhores pais, vocês estão vivos? Quanto tempo faz que você não fala eu te amo para o seu filho? Casais, vocês estão vivos? Quanto tempo faz que você não fala eu te amo para sua esposa, para o seu esposo? A não ser quando você quer alguma coisa. Pregar o evangelho, irmão, não dá para falar que você ama a pessoa só porque você vai pregar o evangelho. Para que eu possa ministrar uma palavra aqui, eu busco em Deus uma direção e um governo
para que eu possa ministrar na sua vida aquilo que também vai edificar a minha. Eu falei para os irmãos quinta-feira, às vezes alguns irmãos falam assim: nossa, apóstolo, você dá cada escovada na gente. Eu disse: antes de você ser escovado, eu fui escovado primeiro, porque antes de eu ministrar a sua vida, eu fui ministrado. Antes de trazê-la para você, Deus falou primeiro em meu coração, em minha vida, no meu espírito: ajusta Paulo. Então é necessário que nós mudemos a nossa forma de viver diante do Pai, nossa forma de pensar, a nossa forma de criticar, às vezes, que ela é muito pesada. Às vezes eu falo isso aqui na igreja, nas clínicas da alma, falo isso nos cultos de casais. Você sabia que alguns de vocês têm uma palavra pesada? A sua palavra soa como uma ordem, e ela não vem assim, ela vem assim. Você fala, por mais que você fala bom dia, parece que você está xingando. Até o eu te amo parece que você está mandando, eu te amo. Tem gente que tem palavra de pesada, e a pessoa que tem essa palavra pesada, ela não sabe que tem, é inconsciente, ela não faz porque quer. Mas por causa disso, às vezes, cria-se barreiras em relacionamentos. Existem matrimônios que estão frios, eles vivem de uma aparência, eles vivem de uma situação para manter-se diante da sociedade, quando não diante da igreja, porque é pecado divorciar. Então as pessoas vivem uma vida de aparência. E existem pessoas também que vivem vida de aparência com Cristo. Dentro da igreja todo mundo parece crente, quando está perto de alguns irmãos todo mundo parece crente, mas na verdade quando está fora do ambiente da igreja, santo. Jesus, segura ele. Então a mudança não é no físico, a mudança é de dentro para fora. Pergunta para esse irmão do seu lado, fala assim para ele: depois que você se converteu, já teve mudança aí? Ah não, porque eu desci as águas do batismo, eis que tudo se fez novo. Mas não fez, irmão. Quantas pessoas você não conhece que desceram as águas do batismo e não fez? Ela continua pensando ainda mesmo. Ela luta com a pornografia, ela luta com o pecado, ela luta com a bebida, ela luta com o cigarro, ela luta com a droga, ela luta com tudo. Não fez novo, porque ela não permitiu que a conversão fosse de dentro para fora. Talvez ela abandonou a religião, talvez ela abandonou a religião do homem e começou a caminhar com Cristo achando que isso era o suficiente. Mas na verdade a mudança parte de dentro para fora. De vez em quando a gente passa alguma situação. Essa semana mesmo a gente aconselhava um irmão, e o irmão estava desiludido da vida, irmão em Jesus, praguejando, quase entrando em depressão. E ele começou a reclamar dos problemas dele. Eu falei assim: vem cá um pouquinho, hoje eu preciso ministrar você diferente. Ele falou: de que jeito? Eu falei assim: senta aqui, vou te contar uma coisa. Vou te contar a minha lista de problemas dessa semana. E comecei, Quando eu estava no 18º problema, ele falou assim: para! Como é que você lida com isso? Eu falei assim: porque é de dentro para fora. Se eu absorver no meu corpo, minha casa vive em guerra. Se cada atendimento que eu fizer, se cada aconselhamento que eu der, eu levar para dentro da minha casa não tem paz. Então na verdade as pessoas acham que a gente não tem problema, ou que as pessoas, não, é porque esse aqui foi ungido diferente para resolver. Não, amados, todos nós temos capacidade para resolver problemas. Conta para esse irmão que ele precisa ouvir hoje: você tem capacidade para resolver problema. Mas tem alguns que absorvem o problema para ele. Alguém precisa de destino para quem está com problema. Agora, se você pegar o problema e entrar dentro do saco junto com a pessoa, é 2 dentro do saco. Entrar mais um, é 3 dentro do saco. Aí não tem jeito. Alguém tem que dizer: não, esse é o caminho, esse é o meio. A gente precisa entender isso. A vida, o evangelho depois de João Batista tomada força. Eu não sei porque eu estou caminhando por esse caminho aqui hoje, mas o evangelho de Cristo depois do João Batista é na força. Paulo diz: está aqui, ó, eu trago as marcas do evangelho no meu corpo. Aí a gente quer ser crente, irmão, comer filé mignon, tomar Coca-Cola, comer caviar ou petit gâteau. Quer ser crente com dinheiro no bolso? Espera um pouco. O Paulo disse que o evangelho que ele vivia, ele trazia marca no corpo. Morreu por causa desse evangelho, morreu por causa de Cristo.
mas escrevia para as pessoas: olha, regozija, viu? Regozija, viu? Regozija, viu? Preso. Fica feliz, fica alegre, mas ele estava preso. Prossegue, viu? Prossegue, viu? Caminha, mas ele estava preso. Eu e você temos que ter ousadia e fé para dizer para as pessoas: fica firme, viu? Esse vendaval vai passar, porque um dia eu passei por ele, um dia eu também estive dentro dele. O roda-moinho tentou até trazer avassalo sobre a minha vida, mas o Senhor foi poderoso, assim como fez comigo, vai fazer com você também. Mas a gente escuta os crentes hoje passando na prova: ih, irmão, você não vai ter jeito não, viu? Porque olha, não, você é precioso, preciosa, foi chamado e escolhido pelo Senhor para um propósito. Assuma a sua armadura, assuma a sua vestidura como um bom soldado do Senhor, e se posicione diante do teu inimigo e diga para ele: se você veio por um caminho, por 7, você vai retroceder no nome de Jesus. Mas tem que haver mudança em mim e você. Essa mudança parte de dentro. Talvez alguma pessoa, talvez nenhum de nós aqui sentado vai ouvir isso, mas talvez alguém que vai assistir isso depois. Mudança tem que acontecer, não por carregar a Bíblia ou por carregar um certificado que se batizou. A mudança é de atitude, é de pensamento, é de comportamento. Essa é a mudança que nós temos que ter em Cristo Jesus. Quando o Senhor olha para o Pedro, fala assim: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. Ele estava liberando uma palavra para o Pedro: você não vai viver mais no padrão que você quer, você vai viver segundo os meus padrões agora. Mas o Pedro, quando Jesus vai à cruz, Pedro se apavora. Pedro volta a fazer aquilo que na verdade o Senhor disse que ele não iria fazer mais, e mais ainda, foi pescar pelado, revoltado. E o Senhor se encontra com ele na praia, e ele na verdade pula na água com vergonha, porque estava se encontrando com o Senhor. Deus tem uma obra redentiva? Tem, mas é necessário que eu e você se posicionem diante do Pai no nome de Jesus. Todos comigo? Você recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor, porque Ele merece. Em poucas palavras, eu quero que você abra sua Bíblia em Jó, capítulo de número 1. Vou ler 2 pequenos textos com você para compartilhar algo bem breve. E nós vamos orar para a gente ir embora. Sei que vai ter um almoço gigante na sua casa hoje. Vai ter um bezerrinho lá hoje? Não, vai ter gato mesmo, apóstolo. Jó capítulo 1, verso 21. Jó capítulo 1, verso 21. Diz assim o texto: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vou ler de novo. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Volta algumas páginas agora, vai em 2 Samuel, capítulo de número 18, versículo 33. 2 Samuel, capítulo 18, verso 33. Quando você encontrar, você fala aleluia. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. É mais fácil achar 2 Samuel do que procurar Pokémon. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Diz assim: então o rei se perturbou e subiu à casa que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Eu entendo que seja amanhã propícia para nós falarmos sobre isso. Você acabou de ler. Nós estamos vendo 2 cenários de 2 pais que perderam filhos. Mas a diferença que nós vemos nesses 2 textos é a consciência que um tem e a consciência que o outro não tem. Nós vemos o texto de Jó,
Jó declarando que nu ele veio, nu ele vai retornar, aquilo que o Senhor deu, o Senhor toma, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós vemos um Davi que, quando soube que Absalão estava morto, brada, chora, grita e diz: ah, filho, se eu pudesse morrer, ter morrido no seu lugar. São duas pessoas com duas consciências diferentes. E quando nós olhamos para isso, nós observamos esse texto e falamos assim: poxa vida, mas o Jó, um homem de um histórico muito antigo, um princípio, um dos primeiros livros, e nós vemos o homem que era segundo o coração do Senhor, um grande rei. Pois é, com consciências diferentes. Jó, um homem que tinha um compromisso firme com a sua casa, de verdadeiro sacerdote. Ele sabia quais eram as suas obrigações, ele sabia o que tinha que fazer. Então, de tempo em tempo, Jó se apresentava diante do Senhor e levantava sacrifícios e ofertas em favor também dos teus filhos. Não temos muito histórico para saber como era a conduta dos teus filhos, mas nós temos o histórico da postura do Jó como um sacerdote. E algumas irmãs podem estar me ouvindo aqui agora dizendo: yes, fala mesmo, porque meu marido precisa ser sacerdote. Algumas mulheres precisam parar de ser dominadoras. Alguns homens têm que assumir o sacerdócio, e algumas mulheres têm que deixar de ser a sacerdotisa. Mas não é isso que eu quero que você entenda hoje. Como nós estamos falando de Dia dos Pais, eu quero falar uma palavra para pais e para filhos. Certamente, se nós fôssemos puxar na memória, você gostaria de ter do seu lado hoje muita gente. Hoje, pela madrugada, quando eu preparava esses textos, digitava eles, eu fiquei pensando nisso. Eu falei assim: puxa vida, como eu gostaria de ter do meu lado hoje, caminhando comigo, o meu avô paterno. Meu avô paterno, quando nós éramos criança, eu era criança, meu avô, ele era ele era católico, apostólico, romano, praticante. Meu avô era tão católico, mas tão católico, que ele não saía da igreja sem beijar o pé de todos os santos. E eu aprendi isso com ele. De domingo eu ia com ele na missa. E por causa da devoção dele, eu tive até uma vontade de ser padre. Quando eu era chamado para ser coroinha, eu amava, porque eu estava ali naquele lugar, eu achava bonito aquilo, eu queria ser. E eu também então aprendi a beijar santo. Beijava os pés, porque eu via meu avô beijando. Eu comecei a carregar um santinho no meu bolso, porque eu via meu avô também carregando. Meu avô, ele era tão beato, que minha tia montava presépio, ele beijava até as ovelhas, pensando que era santo. Aí minha tia falava: avô, pai, isso não é santo, isso é ovelhinha. Não, vamos beijar tudo, vai no atacado. Mas eu gostaria tanto de ter ele andando do meu lado hoje, para ele ver a obra redentora do Senhor, e me ver hoje não como um coroinha, mas como um ministro do Evangelho. Mas como eu gostaria. E às vezes, quando a gente lembra de pessoas que partiram da nossa vida, logo vem na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, palavras que nós deveríamos ter dito para aquelas pessoas. Isso acontece muito quando a gente está no velório. Está lá a pessoa, dentro do caixão, pronto para ser sepultada, logo vem na nossa cabeça: puxa vida, se eu tivesse falado. Pois bem, é nesse caminho que eu quero dizer para você. 365 dias tem o ano, 366 quando é bissexto. Aí a gente separa um dia para chamar de Dia dos Pais ou Dia das Mães, mas os outros dias a gente passa espancando pai e mãe com palavras e atitudes, ou até mesmo esquecendo-os. E o dia que perde, quer dar show depois lá no velório, querendo catar o caixão, virar o caixão no avesso, querendo fazer espetáculo lá, querendo que a pessoa escute alguma coisa, lá não vai resolver. O texto que você leu comigo é para trazer uma reflexão para mim e para você nesse dia. Aqui nós estamos vendo a consciência que um pai tinha de guardar, de ensinar, de discipular os teus filhos. E aqui nós vemos a história de um homem que nunca foi pai na sua casa. Ele foi rei de Israel, mas não foi rei em casa. Ele derrubou o Golias, mas não derrubou as muralhas de dentro da sua casa. Ele foi, na verdade, uma referência, e é até hoje, mas não foi para a sua casa. Um homem segundo o coração de Deus, um homem crente, se nós formos trazer para os dias de hoje, mas não era crente na sua casa, não tinha o amor dos teus filhos, não tinha o respeito dos teus filhos, não tinha o governo dos teus filhos. Prova disso que o Absalão ficava na porta do reinado, criticando o rei. O dia que ele soube do filho, que o filho morreu, ele começou a bradar:
Eu queria estar no seu lugar. Em outras palavras, você entender, eu queria ter morrido no seu lugar. Não adiantou nada, porque o tempo que ele teria tido para educar, trazer o filho, aproximar o filho, se render aos filhos, ele não o fez. Assim somos nós. Passamos às vezes dias sem conversar uns com os outros, passamos dias sem se falar com uns com os outros, brigamos ou discutimos por uma coisinha, fazemos cara feia e largamos para lá. Mas o dia que nós temos que ir no cemitério, no velório, aí a gente na verdade quer lavar a nossa alma ali. Quão bom seria se nós tivéssemos coragem de nos amar assim em vida, se abraçar em vida, se beijar em vida, se acariciar em vida, se respeitar em vida, sorrir em vida, caminhar junto em vida, comer em vida, beber em vida, banquetear em vida, porque em morte não vai resolver. E quantas pessoas não vivem esse dilema? Quantas pessoas não vão às igrejas e não se relacionam bem com a sua família, não se relacionam bem com seus pais, com seus irmãos, com seus parentes, por causa de coisa muito pequena. Mas o dia que vai no cemitério, o dia que vai no velório, ali quer chorar, ali quer lançar palavras que não vai mudar nada aquilo. O cenário se muda enquanto estamos em vida. O pai precisa amar o seu filho, para que na verdade o seu filho tenha condição de ter uma base para amanhã educar os seus próprios filhos. Só é pai quem um dia foi filho. E ninguém vai ser pai se não se submeter como filho. Esse é o nosso grande problema. Aqui nós vemos a história de dois homens. Eu gostaria que você ficasse durante o dia de hoje pensando muito nisso, como essa semana todinha eu pensei. Às vezes a gente não tem tempo de passar na casa de um amigo, de um parente, de um familiar. Manda uma mensagem, bom dia. A gente manda mensagem para tanta gente, mas não manda para os de casa. A maior base que você tem é a sua família. Por mais problemática que ela seja, por mais imperfeita que ela seja, é a sua família. Porque no dia que a morte vier, e vai vir para todos, se Jesus não voltar, todos aqui em Jaú vamos andar de pezinho junto na Frederico Zanã, a não ser que você seja mais moderno, vai para Irosa. Deixa eu botar um pouquinho de riso, porque o clima está pesado. A não ser que você vai para Irosa, você vai andar um pouquinho mais longe, mas todo mundo vai andar de pé junto ali. Ali não adianta coroa, irmão. Não adianta nada botar um monte de coroa depois ali do lado do caixão. Ai, saudades eternas do seu filho, saudades eternas do seu pai, saudades eternas do seu marido, da sua esposa, saudades eternas do seu cunhado, da sua cunhada. Não adianta nada, lá não presta aquela flor, vai apodrecer. Mas as palavras que você dizer para uma pessoa em vida vai perpetuar na alma e no espírito dela. Não adianta nada depois gritar que nem o Davi gritou. Filho, filho. Ele teve oportunidade. O Jó soube das oportunidades que ele teve. Ele estava com os filhos e sabia que ele havia entregado os filhos ao Senhor. Então ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, então ele tira, porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu quero que você reflita hoje, porque é muito gostosinho a gente ir comprar presentes, é muito gostosinho a gente receber abraço de todo mundo, mas não adianta ser só nesse dia. Amanhã já acorda emburrado do mesmo jeito. Amanhã já acorda casca grossa do mesmo jeito. Amanhã já começa a ser mal criado do mesmo jeito. Amanhã já esquece de tudo do mesmo jeito. Amanhã é uma grossa, um grosso do mesmo jeito. Quem é filho aqui, diga amém. Eu não sei qual a sua história. Eu não sei quem te gerou. Não sei quais são as marcas que você tem de pai e de mãe. Não sei se você tem eles vivos ou não tem. Se você tem eles vivos, o ame logo, já depressa. Se você tem eles que já foram, já partiram, dormem no Senhor, honre-os enquanto você puder. Porque o princípio na vida de um homem, de uma mulher, o sucesso na vida de um homem e de uma mulher é honrar pai e mãe, independente de quem foram eles. Honre-os. Lance palavras de gratidão a Deus.
Se eles já passaram por você, glória a Deus, foram lindos os dias, os muitos ou os poucos dias que eu vivi. Mas se você tem os do seu lado ainda, honre-os. Os pais estão vivos, digam amém. Honre os filhos que você tem, os ame, os abrace, os põe no colo. Ah, mas tão grandão, eles amam ir para o seu colo. Coisa que eu mais gosto quando eu chego em casa da minha mãe, do meu pai, minha mãe me dá um tapinha, meu pai me dá um tapinha, passa a mão na minha cabeça. Eu gosto disso, e todo filho gosta. Meu pai e minha mãe estão ali, são membros dessa igreja. Se eu os perdesse hoje, eu ia dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque Ele deu, Ele o tirou. Porque todo tipo de palavra que eu tinha que falar para meu pai e minha mãe, eu já falei, e eles sabem o respeito e o amor que tenho por eles. Eu não posso guardar isso para mim. Eu falo para os meus filhos que eu os amo, falo para minha filha que eu amo ela. Eu já falei para você que é pai, que tem filha, mulher como eu tenho, bota ela no seu colo, abraça ela, aquece ela e conta para ela: você só vai arrumar um namoradinho, você só vai se entregar no braço de alguém o dia que você encontrar alguém que te ama mais do que o pai te ama. Vai mexer com ela, ela quer isso, ela deseja isso. Irmã, você que tem filho homem, bota ele no seu colo, abraça ele, beija ele, enche ele de carinho, porque daqui a pouco ele não vai estar no braço de qualquer menininha não, ele vai escolher uma mulher que tenha você como referência. Mas faça isso logo, para que depois nenhum de nós tenha que declarar uma das frases que são mais ditas em toda a internet: os mortos recebem mais flores que os vivos, pois o remorso é mais forte que a gratidão. Aí quando morre, enche de flor, enche de coroa, aí paga a pessoa para ir toda semana lá lavar o vaso e trocar a flor. Ai, é a minha forma de demonstrar. Demonstra em vida. Em morte você não precisa. Aquilo ali vai voltar ao pó. O osso não fala, o osso não sente. A carne vai ser consumida pelo pó. Ele não vai ver flor, não vai ver nada. Não, ele é meu anjo da guarda. Que anjo da guarda? Faça enquanto você puder, porque o dia que a morte chegar, você vai dizer: bendito é o Senhor, Ele deu, Ele o tirou. Não vai ter que gritar que nem Davi: ai, Absalão, eu queria estar no seu lugar. Não, porque você falou tudo. E fica imaginando o remorso que o Davi não teve. Chamar um Absalão para perto dele e falar: deita aqui no meu colo, filho, abraça aqui, filho, vem cá que eu vou te ensinar, filho, vem aqui, filho, vem isso aqui, aquilo outro. Eu fico impressionado de ver como o Davi falhou com a sua casa, como o Davi foi rei para Israel. Você vai em Israel, irmão, tem um lugar que é o túmulo de Davi. Você entra lá e fica guardas 24 horas por dia em Israel. Essa bandeira que você está vendo aqui, que é a bandeira de Israel, essa bandeira aqui, ó, essa bandeira aqui tem essa estrela porque um soldado fez um desenho desse aqui num escudo de guerra. Então isso se tornou o símbolo da marca de Davi, que hoje é a bandeira de Israel. Mas não foi pai da sua própria casa. O mundo carece de pais. Você está fazendo reino nas ruas. Alguns estão fazendo reino nas ruas, estão sendo impactados, estão sendo mais ministrados do que os outros. Porque você vai dar um abraço nas pessoas, a pessoa mais quer abraço. Porque o mundo carece de pais. Pais espirituais. Você que tem o privilégio de ser pai físico, natural, ter filhos, glória a Deus por isso. Mas se você não tem, não se intimide, não se envergonhe por isso. Seja pai espiritual, dê destino para alguém. Ame as pessoas, abrace as pessoas, adotem as pessoas, assumam as pessoas, dê destino para elas, exorte se for preciso, abrace se for preciso. Amado, o meu filho, a minha filha, eles conhecem meu coração. Eu já exortei eles duramente, mas eles me amam porque eles conheceram o meu coração. Os pais estão aqui? Não tenha receio de exortar o seu filho, não. Exorta filho, mostra o seu coração para eles, para que eles possam conhecer o seu coração. Quando eles forem colocar a cabeça no travesseiro, eles vão dizer: puxa vida, meu pai me ama, minha mãe me ama, por isso que está me exortando desse jeito. Porque se você só concorda com aquilo que está errado, você não impõe, você não imprime, na verdade, aquilo que você tem que imprimir. Você não dá destino como você deveria dar. A coisa se torna muito natural. Dois homens, referências na Bíblia, porém um com uma consciência,
outro com outra consciência. Eu te pergunto, você quer ter a herança do Jó, ou você quer ter a herança do Davi? O Davi, na verdade, a palavra disse que a espada não passaria, ou melhor, não pouparia sobre o reinado dele, porém para Jó, o Senhor deu dobrado aquilo que ele tinha, porque ele era um homem que temia o Senhor, era um homem que conhecia o Senhor, era um homem que se apresentava diante do Senhor, e era um homem que cuidava da sua casa. A Bíblia diz, o Paulo ensina, se você quiser ser um ministro do Senhor, um servo de Deus, quer ser um pastor, um diácono, a primeira coisa é manejar a palavra, a segunda coisa é governar bem a sua casa. Se você não governar bem a sua casa, você não vai governar bem as coisas de Deus. A igreja é a extensão da minha, da sua, da nossa casa. Agora, se você passou a sua vida inteira aprendendo o que é errado, não ensina o que é errado, ensina o que é certo. Sabe o que eu mais me deparo com pais e mães assim? Não é, né? Porque na minha infância eu tive tanta necessidade, né? Então agora você transforma o seu filho num monstro. Porque você é o que você é, porque você teve muita necessidade. Eu sou o que sou, porque tive um pai que foi disciplinador. Com 17 anos eu entrei na faculdade, aqui. Nessa faculdade aqui. Eu trabalhava aqui no centro, eu tinha que tomar banho no tanque da loja que eu trabalhava, para ir para a escola, porque não dava tempo para ir para casa. Todos os dias minha mãe trazia minha marmita, eu era vendedor, para vender mais que os outros eu comia na loja. E a minha roupa para ir para a escola também já estava lá. Eu tomava um banho checo, banho de sovaco, botava a roupa e ia andando devagar, porque todo gordo quando anda muito soa. Então eu saía da escola, da loja, 6h20 mais ou menos, andando devagarzinho, para chegar na faculdade, pianinho, bonitinho. Quando eu chegava muito cedo, eu ficava na pracinha ali da faculdade, me embanando para secar minha roupa, para não passar vergonha, porque na escola, todos os meus amigos tinham carro, eu não tinha. Meu pai tinha uma Brasília, 79, branca, podre, que nem o anticristo queria ela. Mas era o carro que nós tínhamos. E eu tinha que sair da faculdade aqui e pegar o ônibus para ir para minha casa. Minha mãe mora no Jorge Atalho, eu pegava o ônibus em frente ao Saint-Exupéry. Eu já andava daqui até no Saint-Exupéry, podia ter andado até casa, mas eu parava ali para pegar o ônibus. De vez em quando eu estava andando na rua, aí eu escutava, bip, era a brasa, era meu pai. Eu falei, oxe, você não falou nada para mim, pai? Você não, né, senhor? Porque se falasse você, tomava um de costa de mão na boca. Era assim, a gente aprendeu assim. O senhor não me falou nada? Não, é que eu estava em casa, eu pensei que você estava cansado e vim te buscar. Meu pai era vivo, meu pai queria saber com quem que eu estava saindo, com quem que eu estava andando, quem estava andando do meu lado. Meu pai estava me mapeando. De vez em quando eu faço isso lá na escola. Tem hora para sair, eu chego um pouco mais tarde, ou chego um pouco mais cedo, para ver com quem está andando do lado da turma. Eu faço igual porque eu aprendi assim. Estou imprimindo neles aquilo que eu aprendi, para que eles imprimam nos seus filhos. Se Deus me permitir ser vô um dia, eu devo ser um vô daqueles bem babão, sabe? Mas aí, eu quero que eles imprimam. Não, meu pai me ensinou assim. Ensina para o seu filho. Ensina para sua filha o que é certo. Não dê coisas para o seu filho. Dia desses, nós estávamos num restaurante, e aí eu vi uma família chegando. Quando você bate os olhos, você vê uma família com os olhos padrões normais de família. Mas na hora que acabaram de chegar no restaurante, sentaram na mesa, a mãe tirou um tablet e jogou na mão de um filho, tirou o outro tablet e jogou na mão do outro filho, e o casal ficou ali, cada um no seu celular, e os filhos também no tablet, e a família ficou ali para comer, cada um no seu equipamento. Então a atenção que os filhos careciam, a mãe deu um tablet. A gente hoje, em vez de dar abraço, amor, carinho, chupar picolé, assistir televisão junto, coisa que presta, a gente dá coisas para se fazer, trancado cada um no seu quarto. Essa é a família padrão que o mundo deseja. Aí o dia que o dia mal vem, ah, meu Deus, não adianta gritar. O dia que a enfermidade assolar, não adianta. Aí ninguém mais é crente, porque deixamos de ir na presença de Deus. A minha família não é perfeita, minha casa não é perfeita. Eu tenho um menino de 14 anos, adolescente. Você sabe que adolescente é na fase de transição. Eu tenho que ficar muito em cima. Dá trabalho? Dá. Mas eu tenho gastado um tempo tão grande com ele, para dizer para ele, filho, só faça uma coisa na sua vida: ame o Senhor, ame servir. A palavra que eu mais tenho dito na minha casa nesse tempo, esse ano, a palavra que eu mais tenho dito para eles é: não se esqueçam jamais que Deus separou vocês para servir.
As pessoas podem humilhar vocês, as pessoas podem esquecer vocês, podem criticar vocês, mas não se esqueçam, Deus chamou vocês para servir. Deus chamou cada um de nós aqui para servir. Eu tenho nesses últimos 2, 3 anos sido tão honrado, mas tão honrado, irmão. Alguns de vocês falam assim, mas como? Alguns de vocês não conhecem nada da nossa história, mas alguns conhecem. A gente já foi muito humilhado, a gente já foi muito, sabe, surrado, e Deus tem nos honrado assim de uma forma tão tremenda. Mas sabe o que Deus tem me honrado, irmão? Porque todo lugar que eu vou, eu sou o menor de todos. Eu amo servir, irmão. Para os envelopes de oferta aqui, ó, esses envelopes bonitinhos aqui, ó, ir para as igrejas, eu falei, não, eu faço, eu rodo, eu faço a impressão, não precisa pagar nada não, eu dou, eu faço. Tudo que tinha que fazer da parte escrita eu fiz. Quanto mais eu fiquei madrugadas acordado fazendo um monte de coisa, quanto mais eu sirvo, mais Deus me honra. A conferência que nós vamos receber o mês que vem aqui chama-se Servir para Governar. O José só foi posto numa posição de honra quando ele aprendeu a servir. Ele serviu toda a base. Aí Deus falou assim, pronto, ele aprendeu a servir na base, vou pôr ele na cabeça. Ninguém começa pela cabeça, irmão, sem passar pela base. Conta isso baixinho para o teu irmão. Ninguém vai para as cabeças sem passar pela base, irmão. Davi lidera uma nação, mas não consegue liderar o seu lar. Derruba o Golias, mas não consegue derrubar as muralhas relacionais à sua casa. É o maior rei da história, mas o pior pai da Bíblia. Ele quer morrer pelo filho, pois nunca viveu para o mesmo. Amou fora do tempo, gritou quando o seu filho não podia ouvir mais. Te convido hoje, aproveita esse climão que tem de Dia dos Pais. Você tem pai? Vai nele hoje. Você tem avô? Vai nele hoje. Você tem família? Vai nela hoje. Já passaram por você? Obrigado, pai, pelo privilégio que tive de andar do lado do meu pai, da minha mãe, dos meus parentes, esse tempo que eu andei, mas agora, Senhor, eu honro quem está do meu lado, a minha família, eu vou honrar, vou te amar, vou te respeitar, vou reconhecer as diferenças que nós temos um com o outro, nós temos mesmo, temos ou não temos? Pode falar, temos sim. Então, que eu e você tenha consciência do Jó, seja como Jó, viva como Jó, reto, íntegro, diante de Deus, amando quem está do seu lado, porque o dia que um dia mal vier, aparentemente é mal, a gente sabe na verdade que a gente luta pela família e para Cristo, não é assim? Você não ora para sua família e para Jesus? Aí Deus toma um. Semana retrasada eu fui no velório de uma irmã que congregava conosco aqui, o marido dela estava com problema de saúde, e ele falou assim para ela, falou, olha, ele está com o coração bastante assim, limitado, pode ser que de repente dê uma parada cardíaca em qualquer momento nele. Então ela ficou próxima dele, estava conversando com ele numa manhã de quinta-feira, e aí ele disse assim para ela, olha, você podia hoje temperar um peixinho, fazer um peixinho grelhadinho? Ela falou, não, pode deixar que está separadinho esse peixinho, vou ali na cozinha, passa. Quando ela voltou na sala, ele estava sentado com o olho fechado e com a boca aberta. Ela falou para ele, para de brincar, que ele brincava assim. Quando ela põe a mão nele, não tinha mais batimento, não tinha mais nada, ele dormiu no Senhor. E ele estava longe do Pai. Uns 4, 5 dias antes, ele se reconciliou com Jesus. Ele disse, Senhor, eu me reconcilio contigo, eu te recebo novamente sobre minha vida e dou minha vida para o Senhor. O Senhor fez o quê? Falou, agora, vou pegar ele para mim, porque se eu não pegar ele agora, daqui a pouco ele desvia de novo. Tchau, tomei. E aí quando a pessoa dorme no Senhor, a gente vai fazer aquela oração, Senhor, ressuscita ele. Mas não, irmão, era o propósito de Deus para aquele momento guardar aquela família. Se você ora para a sua família e para Cristo, o dia que Deus guardar glória a Deus, o propósito foi feito, descansou no Senhor. Quantos entendem isso? Então não espera o dia da morte para você mandar flores. Os irmãos estão vivos? Manda a flor para ela, cuida dela. Mas no tempo, está curto o negócio, passa no jardim, irmão,
Pega aquela florzinha, nem que for para pegar aquela bem me quer, mal me quer. Junta umas 4, 5, chega em casa e fala, bem me quer, amor. E dá para ela. Irmã, você está viva, irmã? Faz aquele prato Carmelo para ele. Monte. Chama ele na mesa. Fala, amor, eu fiz a receita que a sua mãe falou que você gosta. Ele vai se derreter, porque o marido gosta de comida. E olha, ele vai se amar. Os pais estão vivos. Próximo final de semana, acorda mais cedo, irmão. Eu sei que você tem uma luta para acordar, eu sei. Mas acorda mais cedo. Monta uma mesa na sua casa. Chama a prole, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Chama a prole e fala assim, senta aqui, porque hoje nós vamos comer junto e celebrar o Senhor. Irmã, você está viva, irmã? Faz um pudim. Te chama lá, apóstolo? Não. Faz um pudim, um bolo, liga para sua família e fala, viu, dá uma passadinha aqui em casa. Quando eles chegarem lá, fala assim, não, eu só chamei vocês aqui para sentar na mesa, para tomar um café e um bolo comigo. Não vai deixar você pobre, não vai deixar você miserável, não vai levar demônios na sua casa, não vai. Porque você vai depositar amor na vida dessa sua família. Porque o dia que o dia mau chegar, você vai dizer, bendito é o Senhor que o deu e o tirou. Vamos orar?